Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Vamos continuar com os estudos, certo? Vamos continuar estudando a litosfera em transformação, certo? E hoje vamos estudar os agentes externos, certo? No capítulo anterior, estudamos os agentes internos, certo? E hoje vamos estudar os externos, ok? Então, vamos lá. Começando com deslizamento de terras, certo? Que gera grandes perdas, né, em um tempo muito curto. Em alguns casos, uma grande encosta pode deslizar entre 10 e 30 segundos. Um fenômeno, né, que ocorre tanto pela ação antrópica, né, que é a ação humana, quanto pela ação de forças naturais, que são as fortes chuvas, né, isso? E isso pode ocorrer, né, grandes impactos, né, constantes no bloqueio, por exemplo, de vias, né, soterramentos de casas e, consequentemente, ocorre perdas, né, de vidas, além de alterações na paisagem urbana, certo? Então, vamos conhecer, né, essa diferença, né, dos agentes internos e os agentes externos. O relevo da Terra, né, ele demorou milhões de anos, né, para formar e até hoje sofre uma dinâmica de formação constante. A todo momento, rochas novas, né, surgem nas dorsais oceânicas e rochas velhas vão ao encontro do magma nas áreas entre as placas tectônicas, certo? Lembrando que as transformações de relevo, porém, não acontecem somente por meio do vulcanismo e do tectonismo, mas também mediante fenômenos naturais causados, né, por forças provenientes do interior do planeta, e por isso são chamados de agentes internos, né, que é os agentes endógenos de formação do relevo, quanto também os agentes externos, né, isso, da crosta terrestre, cuja origem está nos elementos, né, da natureza presentes na superfície da Terra, como a força dos ventos, das chuvas e até mesmo da ação humana, né, a ação antrópica, certo? Cabe ressaltar que os agentes internos são responsáveis por formar novos relevos, né, podendo transformar relevos existentes nesse processo, enquanto os agentes externos são responsáveis apenas por transformações dos relevos já existentes, certo? Os fenômenos naturais relacionados aos agentes externos podem acontecer em um tempo geológico, né, como a escavação de um poço, ou em um tempo histórico, como a escavação feita por uma empresa de mineração, certo? Que pode destruir parte de um morro em apenas alguns anos, certo? Então, vamos começar a conhecer esse processo. A gente começa com a erosão, certo? Que é o desgaste, né? O processo de fragmentação de materiais, geralmente por rochas e solos, certo? Após o desgaste da rocha, ocorre o processo de transporte, né, do material erodido e a sedimentação, certo? Que é a deposição, é o processo que ocorre logo após a erosão e o transporte das partículas provenientes desse desgaste, certo? Lembrando que os fragmentos de rochas ou do solo serão transportados, né, para algum lugar em que ficarão depositados. Os processos de erosão, transporte e sedimentação são complementares, atuam conjuntamente das transformações dos relevos, certo? Ação da água. A hidrosfera é um dos principais agentes modeladores de relevo, certo? A água no planeta ela é abundante e se encontra na forma sólida nas calotas polares, nas neves eternas dos picos de montanhas e uma forma de neve e gelo nos invernos, né, das altas latitudes. Encontra-se também em forma líquida, né, nos rios, lagos, mares, águas subterrâneas, reservatórios artificiais
e entre outras, certo? E esse processo, né, é a erosão fluvial, né, isso que é a ação da chuva, é causada pelo transporte de deposição de fragmentos de rochas e principalmente dos solos pela água da chuva. A primeira ação da chuva ela ocorre pelo impacto, né, das gotas de água sobre o solo. Logo depois, ela se infiltra, né, no solo e quando não encontra mais espaço para infiltrar, ela escoa, levando consigo fragmentação do solo e da rocha, certo? Essa ação, né, ela é acelerada quando a água encontra em um solo desprotegido de vegetação, pois as raízes das plantas funcionam como uma rede que segura o solo e as folhagens impedem o impacto das gotas de chuva que vão desagregar o solo, certo? E a erosão fluvial, né? A erosão fluvial é a continuação da erosão pluvial, certo? Ela é causada pelo transporte e deposição, né, de fragmentos de rochas e solo existentes nas margens dos leitos dos cursos de água, né, como rios, ribeirões, córregos, certo? São os próprios rios que criam seus caminhos e com o passar do tempo vão escavando, né, o leito e as margens, né, tornando o rio mais largo e aumentando-lhe a profundidade, certo? É um processo natural que demora milhões de anos para acontecer, podendo ser acelerado, né, quando a água encontra o solo desprotegido de mata ciliar, que é a vegetação ao redor das margens do rio, pois sem as raízes das plantas, o solo e as rochas das margens tendem a se desprender com mais facilidade, sendo erodido com mais rapidez, certo? E a erosão marinha é característica de regiões litorâneas e causada pelo impacto das águas do mar no relevo, que são as rochas e solos, por meio de ondas e pelo movimento das marés, certo? Tal processo é lento e gradual e contribui para a formação de praias e paisagens costeiras, tais como as falésias, certo? O mar é um agente erosivo de grande poder e as ondas, né, atuam fortemente contra as rochas. Erosão glacial, né? A erosão glacial também faz parte do relevo. É característica de regiões mais frias, certo? O acúmulo de neve na superfície, na mudança, né? Principalmente na estação mais fria e inverno. Também pode ocorrer nas estações um pouco mais quentes, como a primavera e o verão, que começa a derreter, levando consigo partes do solo e das rochas, formando assim cursos de água, certo? Que modelam a superfície por onde passa, como por exemplo os fiordes. Os fiordes são imensos vales rochosos, certo? Que foram invadidos pelo mar, graças à fusão do gelo nas épocas glaciais. Durante a glaciação, as temperaturas do planeta eram muito baixas, especialmente no hemisfério norte, o que contribuiu para a expansão das geleiras e para a diminuição do nível médio do mar. E a ação dos ventos, que é conhecida também como a erosão eólica. Esse tipo de erosão é causado pelo transporte e deposição de fragmentos de rochas, geralmente partículas finas, pela ação do vento, certo? É característico de áreas desérticas ou muito secas, nas quais as partículas de rochas e solo são desprendidas mais facilmente, em razão da variação da temperatura e da falta de água, o que torna as rochas, né, e o solo mais quebradiços e soltos, e costuma ocorrer em áreas litorâneas, nas quais as correntes de vento são mais fortes e constantes. A erosão eólica também ela é responsável pelo empobrecimento do solo, já que remove a sua camada superficial, na qual se acumula matéria orgânica, responsável pela
reposição dos nutrientes do solo. As praias, restingas, dunas e recifes são depositados, em sua maior parte, pela ação eólica. Um exemplo que temos aqui é que o vento, ele age como artista, certo? Esculpindo nas rochas diversas formas, das mais pontiagudas até as mais arredondadas, como a gente pode observar nessa imagem aí, certo? E para finalizar, temos também o ser humano, certo? O ser humano também é um agente transformador do relevo. O ser humano desenvolve técnicas, né, capazes de transformar as diversas formas de relevo, certo? Como já foi estudado, a ação dos agentes da natureza, ela acontece de forma gradual e lenta, certo? Levando muito tempo para ocorrer, diferentemente das ações humanas, das ações humanas, que de uma forma, né, cada vez mais rápida, modifica os relevos da Terra. O ser humano pode ser considerado o maior modificador do relevo terrestre, devido à intensidade e à velocidade de suas ações. As principais transformações de relevo, né, feitas pelo ser humano são realizadas com a construção de túneis, certo? E a deformação de encostas para a construção de prédios e estradas, e a construção de aterros, o desenvolvimento de atividades agrícolas e a escavação para extrair minérios e entre outros. Certo, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Estou deixando aqui para vocês, certo? Como a gente está falando dos agentes externos, eu escolhi um filme, certo? Que fala sobre a ação da chuva, certo? O nome do filme é Enchente, né? Quem salvará nossos filhos? Esse filme ele foi baseado em fatos reais, certo? Na década de 1993, certo? Então, assista a videoaula, né, sobre o conteúdo, responda os exercícios e, em seguida, assista o filme relacionado ao conteúdo. Ok, gente? Beijos e até o próximo capítulo.